9 e pouco da manhã, eu fui pro fundo da casa, no quintal, peguei, né, aquele rastelo, assim, eu fui puxar as folhas, assim, da mangueira que tinham caído e fui juntando. E aí, sem pensar muito, eu comecei a cantar o que eu tinha ouvido. E aí eu cantei assim: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morrer na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração, menino, sem demora aceitar a salvação. Quando eu estava cantando isso, por volta das 10 da manhã, foi sobre como uma coisa assim me atingisse de alto a baixo e eu tivesse uma percepção: caramba, como assim o Criador do universo se importa comigo? Eu não tive nem condição de viver com pai e mãe. Como assim o Criador do universo se importou? Quer dizer que foi por isso que Jesus morreu. E aí eu tive uma coisa tão impressionante, profunda, de um sentimento de acolhimento e de amor de Deus tão profundo que eu não sabia o que era aquilo. Eu não estava buscando nada, não estava interessado em nada. Até hoje eu não consigo lidar com isso. Eu comecei a chorar doidamente. E aí, quando eu estava ali, aí eu lembrei todas as bobagens que eu tinha feito, as mentiras que eu tinha contado, as pisadas de bola de moleque levado, né? E falando: caramba, e mesmo assim Deus fez isso por mim? Como assim? Que doideira é essa? E aí, como moleque de 12 anos, eu me peguei e falei: caramba, homem não chora, o que você está fazendo? Tentei dar uma de fortão e não aguentei. Aí eu me lembro que eu fui embora, me escondi atrás de uma casinha para poder lidar com aquilo que eu não conseguia, né? E eu aguentei o que deu ali um tempo, né? Aí eu saí dali e aquele dia, uma coisa muito estranha e diferente, eu fiquei como se eu tivesse meio narcotizado, sabe? Parece que você não está nem dormindo nem acordado, uma coisa meio diferente. E aí aquela noite eu deitei e dormi. No outro dia eu acordei, caramba, eu tinha uma angústia, um peso, um negócio doido dentro de mim em função da minha história. E aquilo tinha caído, sumiu. Eu olhei para fora, me lembro que eu vi o muro. E o muro tinha formiga andando. Cara, a formiga andando no muro era a entrega do Oscar. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei: olha que lindo. Eu peguei uma folha, eu fiquei admirando a ranhura da folha. Eu saí, olhei lá fora, cara, eu desci de uma espaçonave, eu cheguei no mundo pela primeira vez. E aí, em função disso, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu não entendia nada. Eu comecei então agora, depois dessa experiência impressionante, a buscar o conteúdo disso. Eu falei: então, deixa eu ver esse Jesus que eu entendi que aconteceu aquilo, é o que está falando lá no livro, então eu preciso ler o livro. Eu comecei a ler o Novo Testamento, aí eu procurei a igreja que eu não queria nem ouvir falar de chegar perto, e aí eu formalmente me integrei a uma comunidade cristã de uma igreja batista, né? E aí eu fiquei muito doido, porque eu queria que todo mundo tivesse a minha experiência, né? Eu chegava para a pessoa: cara, você precisa lá ouvir falar de Jesus. Falava com um cara que podia ser meu pai ou meu avô. E o cara falava: então, esse domingo eu não posso ir. Porque eu estava na total inocência, assim, sabe? Só saboreando esse negócio diferente. E aí eu falei: então, preciso entender qual é a placa do caminhão que me atropelou. Preciso saber o que é isso. Eu estou tentando até hoje. Entendi. Aí eu fui lendo, né? Lendo tal. E aos 13 anos, eu tive a convicção que eu tinha, né? Eu estava num culto, um momento muito especial, de uma mensagem. Eu falei: não, minha vida precisa fazer diferença com relação a essa coisa de Deus que me atingiu dessa maneira. Eu tomei essa decisão. Aí eu tinha até um desejo assim de me envolver com matemática, com física, com coisa mais assim exatas, né? Aí na hora do vamos ver, eu falei: não, eu vou mexer com essa questão de línguas, né? Porque eu comecei a mexer com isso cedo. Eu com 15 anos comecei a conseguia já ler inglês por conta própria, mesmo morando no meio do mato, eu escutava, né? As rádios internacionais, acompanhava coisa em inglês, era autodidata, eu cheguei com 17 anos já conseguindo ler francês, inglês e espanhol. Nossa! Meio por conta, né? E aí eu vim, e aí eu fui estudar linguística. Quando eu comecei a estudar linguística com esse interesse de me preparar, eu tive a oportunidade de fazer hebraico na Universidade de São Paulo. E aí eu fui hebraico bastante, né? Hebraico antigo, hebraico moderno, língua, cultura,
literatura, todo o contexto disso. E na sequência, ainda fazendo o curso, eu ingressei na faculdade de teologia. E aí, né, me aprofundei, depois eu fui fazer mestrado na área, me aprofundei mais nesse assunto e aos 25 anos, já um pouco depois de casado, aí eu fui oficialmente consagrado no ofício pastoral. Mas eu acho que eu não sou nada, eu acho que eu sou um sujeito curioso, atropelado pelo amor de Deus, tentando entender isso e contando o que aconteceu para todo mundo. Acho interessantíssimo e importante, de certa assim, baita medida importante. E Luiz, assim, você então está me contando como você foi atropelado pelo amor de Deus. Isso. E daí, a partir disso tu foi lá entender. Pô, tá bom, então é esse livro aqui que fala de Jesus, a Bíblia. E aí você, suponho que você leu, estudou a Bíblia ali um tempo antes de começar a lidar com o hebraico. Sim. E o ponto é, como é que, assim, o saber hebraico, ter lido em hebraico a Bíblia, ter contato com a comunidade que traduz e tudo mais, isso eu imagino que traz para você um entendimento mais aprofundado da Bíblia. Não, com certeza, é um negócio muito louco, porque, veja bem, a Bíblia, primeiro que a Bíblia não é a Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros, e são livros muito diferentes. Por exemplo, não existe hebraico, existe hebraicos. Na própria Bíblia, se você pega um hebraico mais antigo do texto e o hebraico mais recente, você tem desafios linguísticos nesse caminho. Se você lê, por exemplo, no hebraico, o livro de Jonas e o livro de Ruth, é um hebraico bem mais fácil e muito tranquilo de lidar para quem tem uma certa bagagem. Porque ele é mais moderno? Por quê? Não, porque a linguagem é simples, a narrativa é tranquila, o vocabulário é mais fácil, né? Quando você pega... Foi escrito por um cara menos habilidoso, talvez? Não é tanto, porque assim, né? Vayhi dvar Yehová Eliona ben Amitai Leemor, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a narrativa, a história é meio simples. Quando você pega Jó, pega Ezequiel, que tem uma literatura poética, aí a coisa, o vocabulário é muito mais desafiante. Estou colocando os opostos, né? E mesmo assim, o grego também tem variações significativas. O aramaico, que é uma língua parente do hebraico, que tem um pequeno trecho no Antigo Testamento. Então, quando você estuda, não é só essa questão linguística, você entra num outro mundo, numa outra realidade, num outro contexto, numa série de elementos que, assim, porque a língua não é que você tem palavras diferentes da sua, você tem todo um recorte da realidade, você tem uma cosmovisão, você tem todo um ambiente, né? E aí, associando isso ao entendimento que você tem por causa da arqueologia, né? Você vê a questão histórica, geográfica, cultural, contextual, aí você fala, poxa, quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, Jesus disse que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Eu cheguei aqui, você nem... Não lavei seu pé. Não lavei, então o ressentimento crescendo a cada dia, né? E aí... Você também não lavou o meu? Então é que eu estava bebendo água, né? E aí acabou a água, né? Mas o lance é o seguinte, quando você lê um negócio desse, você fala, pô, mas quando você vai para o contexto da época de Jesus, na terra de Israel, o pessoal andava descalço ou de sandália em chão empoeirado. Então todo mundo, quando chegava na casa de uma pessoa, em vez de servir um cafezinho ou convidar para sentar, você quer um suco, a primeira coisa a fazer é lavar o pé da pessoa. É uma maneira de ser hospitaleiro e receber bem. Se o sujeito era uma pessoa de condições mais especiais, assim, bem, ele tinha um empregado, um servo que fazia isso, senão o próprio dono da casa fazia isso. Então Jesus vai na casa de um cara chamado Simão, por exemplo, em Lucas capítulo 7, chega lá e reclama, Simão, eu vim aqui e você não lavou meu pé. Por que isso? Ele está com frieira? O que houve? Né? Qual o problema? Né? O que está rolando? Você não entende. Então, quando você compreende esse cenário, é muito mais do que a questão linguística, mas que é uma diferença gigantesca. Mas do ponto, assim, existe alguma coisa que... E aqui eu estou falando do ponto de vista linguístico. Esse do contexto geral, eu suponho que teólogo, estudar
teologia, estudar a religião cristã, de uma forma geral, você acaba pegando isso, né? Você meio que estuda isso pra valer. Sim.